Cadê o pessoal? Tá todo mundo aqui. Foi todo mundo pro jogo do Flamengo. Meu Deus. Gente, vem aqui pra frente. Hoje a gente tá com menos pessoas. Tá. Bom. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração para começar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui hoje. Obrigado por essa chuva e que mesmo com ela nós conseguimos vir. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o tempo de louvor hoje. Se faz presente neste lugar. Abençoe também a palavra. Quebranta o nosso coração para receber coisas novas hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força.
Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso para sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas. Eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Em Salmos 9:1-2 fala: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, vamos aproveitar essa última música para adorar e louvar a Deus, independentemente das circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas
Ou tem pouca gente, mas vocês estão animados ainda, né? Animadão? Top demais. Quem tava no acampar dentro aqui? Levanta a mão aí. Cansaram? Descansaram já, né, na verdade? Não? Vamos lá. Vamos para os cultos. A gente tem 3 cultos na semana. Hoje eu vou dar um pouco mais de informação, que da última vez eu falei um pouquinho errado. Da última vez eu falei que só que era estudo, mas de quinta-feira, às 19h30, tem até um panfletinho. Quem tiver interesse de ir no culto de quinta-feira, procura a gente dá o panfletinho. Mas o culto de quinta-feira é de estudo e orações. Culto de domingo. Quem não veio no culto de domingo já de manhã, né, perdeu. Foi um fenômeno, né? Eu perdi, eu fiquei mal. Eu falei, não. Mas é às 9h30. Foi um casamento que teve aqui. Se você não veio, perdeu. Mas da próxima vez, se você vier no culto de domingo, às 9h30, vai ser incrível também. Te prometo isso, estou dando minha palavra. E tem um culto à noite, o culto de jovens, que eu também te prometo que vai ser ótimo. Igual vai ser hoje. Amém? Então vamos lá. Próximo, que é o do ramo de convivência. Isso. Ramo de convivência, se alguém tem alguma dúvida sobre os ramos de convivências, chama os diáconos, os líderes, pode chamar a gente, que a gente dá mais informações. Tem um grupo novo, que é o grupo das mulheres, né? Se não me engano, passa aí para a gente ver. Tem mais informações, que nem esse eu nem sei. O grupo para as mulheres é sábado às 7h. Beleza? Isso é um grupo novo. Então, eu não tinha visto esse grupo domingo passado. Agora tem, viu? Domingo passado, retrasado. Já tem um tempinho, né? Faz um tempinho já que tem esse ramo. Aí eu vou passar para o próximo agora. Culto especial das mulheres. Quem tem? Eu quero um grito aí. Gente, eu consigo ver poucas mulheres aqui, mas vocês. Vai chamar a mamãe, a titia, a vovó, todas as mulheres. Tá convidada, pode vir, tá bom? Tá convidada. Não é não? É? Agora a gente vai pro dízimo, certo? Correto? Tem mais algum? Isso aí mesmo. Vamos lá, gente. Antes de tudo, abra aí em Deuteronômios 8, do 12 ao 18. Gabriel falou para eu não demorar para abrir a Bíblia. Falou, gasta o menos tempo possível. E olha eu aqui demorando. Quem abriu aí, já diz um amém aí. 8, do 12 ao 18. Aqui, quem não abriu, tá de boa, tem aqui o telão para acompanhar. Vamos ler aí, vou ler com bastante entonação, se eu travar, amém. Continua sendo a palavra de Deus. Então vamos lá, 12. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e morado nelas, de aumentar os seus rebanhos, as suas pratas e ouros, e todos o seu rebanho, todos os seus bens, falei errado. O seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e o pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. 17 e 18, presta bem atenção nessa parte. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajudaram para mim todas essas riquezas. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a você a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou a seus antepassados. Confirme hoje se vê, né? Então, eu estava fazendo meu plano de leitura, passei por essa passagem, e eu gosto de ler meu plano de leitura bem rapidão, assim, mas tem hora que eu paro, eu falo, calma, vai rápido, devagar. Mas esse aqui é o segundo
discurso de Moisés no livro de Deuteronômios. Ali o povo ainda de Israel não tinha passado do Rio Jordão, e o qual Moisés não ia passar porque ele ia morrer por lá. Deus já tinha prometido para ele. Então o que a gente tem que extrair dessa mensagem, tirar uma conclusão dela, é que através do Espírito, em humildade, em espírito, a gente tem que reconhecer que não é nossa capacidade de vir aqui domingo e dar nosso dízimo e nossas ofertas, mas a gente tem que ter a humildade em reconhecer que é através da capacidade que Deus me deu de vir e dar o meu dízimo, apesar, tudo é dele, né? Tudo é dele. Por que a gente fala que tudo é dele? Porque a capacidade de ganhar o nosso dinheiro, de sair da nossa casa, de levantar os nossos olhos, é de quem? Foi ele que nos deu a capacidade. Então, hoje a gente vai dar o dízimo com esse pensamento. Claro que juntando todos os pensamentos que a gente já escutou aqui do dízimo, né? Dar com alegria, que é uma forma de gratidão a Deus, que a gente deve adorar e valorizar a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Então agora a gente tem o QR Code e a maquininha de cartão para vocês darem o dízimo de vocês. Tem um envelope também. E está aberto aí para vocês darem o dízimo e as ofertas de vocês. Amém. Amém. Vamos chamar o cara, o homem, né? O homem da Fabrício. Vem. Gente, me desculpa, da próxima vez eu vou lembrar, né? A Ana tem que sair da frente do QR Code. Toda vez eu sempre fico ali atrás vendo a Ana na frente do QR Code. Falei, meu Deus, você tem que tirar ela de lá. Vou pegar o QR Code direito. Mas da próxima vez eu vou lembrar. Se alguém não conseguiu, depois a gente passa. Tem o CNPJ também, isso aí. Vamos orar, abaixe seus olhos, aponta sua mão aí pro Fabrício. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, Paizinho, tirar, Paizinho, todos os tampões dos ouvidos que estão nos nossos ouvidos, Paizinho, para que a gente escute, Paizinho, tua mensagem, Paizinho. Abra nossos olhos, Paizinho, com essa palavra, Paizinho. Que a gente possa, Paizinho, no nosso coração, possa ser como terra fértil, Paizinho, onde vai cair essa semente, Paizinho, e vai frutificar, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que o Senhor possa abençoar, Paizinho, o Fabrício, para nos trazer essa mensagem, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que a gente possa ser tocado, Paizinho, aqui, Paizinho, que a gente possa ruminar essa palavra, Paizinho, pro resto da nossa semana, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amém, meus queridos. Muito bom estar aqui com cada um de vocês. Eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração e ela alcança lugar no nosso coração, ela é capaz de transformar a nossa vida. Amém? Então, eu queria convidar você hoje a abrir o seu coração, abrir a palavra, mas também abrir o seu coração. E aí, quase todos vocês têm o aplicativo da Bíblia? Quase todos vocês têm? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Pega lá, entra no aplicativo, vocês têm o aplicativo e o Version, né? Maioria? E o Version, todo mundo tem? Então, abre ele lá agora. E ele está diferente, né? Tem uns 20, 30 dias aí que mudou, né? Está mais legalzinho de procurar. Agora nós ficamos com um delay menor do que quem tem papel. Que antes a gente sempre ficava com delay grande, agora melhorou um pouquinho para procurar. Então vamos lá. Aí eu não sei que texto que você parou, né? Você clica lá em Bíblia, depois você vai lá em Levítico. Levítico. Calma que eu não silenciei meu celular. Levítico, aí no capítulo 1. Vamos juntos lá. Levítico 1.
tema de hoje, né, é sobre estudando a Bíblia. E nós vamos pegar um livro que é um livro considerado difícil de estudar, né? Porque o pessoal fala, aqui tem uma série de regras, de leis, e como é que eu estudo isso? Como é que eu entendo isso? Certo? E aí, mas eu queria te dizer que Levítico é um livro muito especial. Apesar de ser um livro, a princípio, para a pessoa pegar, ele parecer ser assim árido, né? Um livro difícil, mas ele é um livro que trata de um tema maravilhoso, que é a santidade de Deus. Amém? Se você quer um livro no Velho Testamento que trata sobre a santidade de Deus, você vai para Levítico. Então, você quer aprender como o nosso Deus é santo? Então, está aí um desafio para você, estudar o livro de Levítico. E eu, antes de chegar na nossa palavra final, eu queria que a gente fizesse um exercício aqui. Nós vamos rolando assim. Agora, o que está escrito aí, por exemplo, no título do capítulo 1? O que está escrito aí? Procedimentos para o holocausto. O holocausto, gente, era um sacrifício onde a oferta era completamente queimada no altar. Existiam muitos sacrifícios onde se queimava apenas a gordura e algumas poucas partes do animal. E o restante, quem ofertava, ele poderia comer dessa carne, e uma parte era do sacerdote. Entenderam? Então ele levava o animal, ofertava, mas grande parte do animal ficava para o ofertante comer. Ele tinha que comer, não era uma comida qualquer, tá? Não era essa coisa dele levar e botar no congelador para comer durante 3 meses, não era. Ele poderia comer só durante 2 dias, no terceiro dia já não podia comer mais. Mas então o ofertante podia comer. O holocausto, não. O holocausto era uma oferta completamente queimada. Só não se queimava a pele do novilho e a pele dos animais médios, que o novilho era um animal maior, né? Depois tinha os cabritos, ovelha, e por fim tinha as pombinhas. E aí a gente aprende já uma lição importante de Levítico. O holocausto, que era esse tipo de sacrifício, ele estava disponível não só para quem tinha posses. Porque quem ofertava um novilho? O novilho era um animal caro. O novilho é nosso bezerro. É o bezerro, como se fosse aqui na nossa região, era lá um bezerro de Nelore. Bezerro, não, aqui o veterinário que não me deixa falar coisa errada. O novilho seria que idade, mais ou menos? Até 1 ano. 1 ano. E é um animal, tirando essa época agora, que agora a carne está com preço mais baixo, mas era um animal caro. Sim. Então, então assim, o novilho era um animal caro. Era para quem tinha condição de ofertar o novilho. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que Deus, em Levítico, né? Ele vai trabalhar muitas vezes com a capacidade do ofertante. Ele não vai pedir um novilho para uma pessoa, né, que não tem condição de dar um novilho. Então ele vai ofertar o novilho, ele vai ofertar um cabrito, ele vai ofertar uma ovelha, e por último, ele vai ofertar até uma pombinha. Ele vai ofertar até pombinha. Pombinha, vocês concordam comigo que a pombinha, ele podia, o trabalho para trazer uma pombinha era muito mais de capturar do que de ter. Certo? Então, quer dizer, a pessoa mais sem posse, naquele momento, ela poderia falar, opa, vou caçar e vou arrumar 2 rolinhas, 2 pombinhas para trazer como holocausto. Entendem que assim, a gente vai tirando princípios, né? Deus trabalha com a capacidade da pessoa. Deus não vai pedir para a pessoa algo que esteja além da sua capacidade. Entenderam isso? Assim, nesse capítulo que nós não vamos ler, mas aqui no procedimento para o holocausto, ele vai falar primeiro do animal grande, depois do animal médio, do animal menor. O animal menor, ele, por exemplo, ele mandava tirar o papo,
né, e mandava tirar as penas, a rolinha e o pombinho. Certo? Era o que não se queimava ali. Aí, vamos para o capítulo 2, é só vocês clicar nessa setinha aí embaixo, né? Cuidado para não clicar no... Esse aplicativo novo, ele ficou ruim, porque tem hora que você clica no play, né? E aí começa a ouvir o texto. Não, é na setinha antes do play. É. Então, o que eu queria? Aí, assim, ó, procedimentos para oferta de cereal. Aí, então, ele vai falar sobre a oferta de cereal. Aí, vamos mudar para o 3. Procedimento para a oferta de paz. Certo? Você vai seguindo. No 4, procedimento para a oferta pelo pecado. E aí, então, Deus está falando para o seu povo como é que trazia oferta, como é que se consagrava a oferta a Deus. Né? Uma das regras era que o animal seria sem defeito. Certo? E o que diz isso a nós? Diz que muitas vezes a pessoa ia trazer o que era mais caro no rebanho dele. Ele não ia trazer um animal, né, com defeito, porque muitas vezes a gente pensa assim, já vai queimar mesmo sobre o altar, pode ir esse ceguinho aqui, né, ou então esse aqui que está manco, ou então esse aqui que está, né, com problema, esse aqui. Mas Deus não, Deus vai falar para trazer um animal macho sem defeito. Isso era o mais caro, então aqui também vai um princípio. Deus não pede para nós ofertas, sabe assim, isso aqui, eu vou dar para Deus o restinho do restinho, sabe, aquilo que não me faz falta. Não, eu vou dar para Deus uma coisa que me faz falta. Eu vou ofertar para Deus algo que me faz falta e algo que é precioso para mim. Não vou nem falar que me faz falta, mas vamos falar isso. Nós vamos ofertar uma coisa que é preciosa. Preciosa. E eu quero dizer para vocês que não tenham medo de ofertar a Deus alguma coisa preciosa. Não tenham medo. Porque Deus vai te dar alegria. E muitas vezes, Deus vai te dar muito mais do que você ofertou. Mas é lógico, nós não vamos fazer uma barganha, uma troca com Deus, não é isso. Você nunca vai pensar nisso. Assim, vamos pedir a Deus para nós nunca pensarmos nisso, melhor dizendo. Porque, na verdade, Deus se agrada em nos dar as coisas. E aí Ele quer que nós também aprendamos esse princípio de dar a Ele com alegria. Então, eu quero dizer assim, o culto de jovens, agora a gente sempre fala de dízimo e oferta. Sim, porque é um privilégio. Semana passada, hoje é 26, né? Semana passada era dia 19. Para quem não sabe, bancário da Caixa Econômica, acho que do Banco do Brasil também, antigamente era todos os bancos, recebia no dia 20. No dia 20. Então, semana passada eu estava aqui no culto, dia 19. Eu já sabia quanto eu ia receber de salário, já estava lá na minha conta como lançamento futuro, certo? E aí, de forma que eu podia dar o dízimo no domingo, porque ele só ia cair na segunda e ia cair junto com o meu salário. Então, eu quero dizer que para mim foi uma bênção ter falado sobre dízimo à noite, porque eu estava assim, sabe quando você está, né? Assim, talvez no processo você está esquecendo, eu falei, opa, coisa boa, eu posso dar antes de entrar. E, então, assim, mas eu quero dizer para você, é uma coisa alegre, porque eu vou dizer uma coisa, para quem oferta na casa de Deus, gente, é uma coisa que a gente não sabe explicar. Como é que Deus multiplica, como que Deus nos ajuda na nossa administração. Tem hora que, às vezes a gente para pensar assim, quanto é que é a minha renda mesmo? E aí você olha para trás, você fala, não, mas como é que eu consegui fazer essas coisas? Como é que eu consegui ter esses bens? Como é que, não, se você, muitas vezes, somar a sua renda, se você tivesse, talvez, toda a sua renda, você fala, engraçado, não era para me ter esse patrimônio. Mas Deus, Ele vai te abençoando, Ele vai te dando, e assim, e eu estou dizendo, é um princípio, o que você vai aprender a dar com alegria. Porque Deus dá a nós com alegria. Certo? Então, procedimentos, aí, eu acho interessante que o capítulo 4, ele começa a falar sobre isso, ó. Procedimentos para a oferta pelo pecado. Aí o capítulo 5 fala assim, ó, pecados que exigem uma oferta pelo pecado. E aí Deus começa a falar sobre
Quais pecados são? E quando você pensa isso aqui, não são coisas que estão fora da nossa realidade. São coisas até hoje. É mentira, você deu um falso testemunho, você se apropriou de uma coisa indevidamente, você reteve uma coisa que você não podia reter, você... Entenderam? Então são coisas que acontecem conosco, ainda hoje. E Deus estava falando aqui sobre isso. Nós vamos fazer sacrifício hoje? Vamos trazer aqui a oferta? Não, nós não precisamos fazer isso mais hoje. Porque Cristo é o sacrifício perfeito, certo? Mas o que a gente vê, princípios que valem até hoje. Aí você segue para o 6, fala assim, ó, pecados que exigem uma oferta pela culpa. No anterior a gente viu assim, né, pecados que exigem oferta pelo pecado. Aqui é a oferta pela culpa. Então existe uma distinção que Levítico faz entre pecado e culpa. Interessante a gente aprender também. E aí, gente, nós vamos lendo. E vocês, se vocês pegarem só os títulos, porque o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, quando você for ler a Bíblia, você for ler um livro, você pode fazer essa leitura. Eu vou fazer uma leitura geral do que vai tratar esse livro, certo? Aí você vai pegando os títulos. É como se fosse uma leitura de sumário, né? Uma leitura daquela página inicial do livro ali, que fala dos capítulos, dos assuntos que vão ser tratados. Para você ter uma noção do que aquele livro vai falar. E eu estou dizendo assim, Levítico é considerado um dos livros mais difíceis de falar assim, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero aprender. Gente, mas há no livro de Levíticos histórias impressionantes. Há no livro de Levítico a história de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Uma das histórias mais impressionantes que eu conheço na Bíblia. Está em Levítico, capítulo 10. E é até difícil da gente entender, mas sabe o que às vezes, me chama a atenção nessa história de Nadab e Abiú? Porque, às vezes, algumas pessoas podem questionar assim, mas o sacerdote da Bíblia era Arão. Arão era quem? Arão era quem? Arão era irmão de Moisés. Opa, nepotismo? Indicação de parente? Será que era isso? Será que era isso? Gente, o que aconteceu com Nadab e Abiú? Né? Assim, os filhos de Arão tinha 4 filhos, né? Coate, Merari, Nadab e Abiú. Simplesmente, os 2 filhos de Arão morreram na presença de Deus porque levaram fogo estranho. Eu falo assim, e mais, eles morreram e Arão não pôde chorar por eles. Assim, quer uma coisa mais dura que isso? Então eu estou te dizendo assim, se fosse falar que houve indicação, será que eu desejava isso para o meu irmão? Que o meu irmão perdesse os 2 filhos de uma vez só? Mas a palavra de Deus fala assim que Deus ia manifestar a santidade dele a quem se apresentasse na presença dele. Então assim, é lógico que nessa hora Arão tinha que receber um revestimento assim, de Deus para entender isso. Porque como é que perde 2 filhos de uma vez e não pode chorar pelos filhos? Porque ele era sumo sacerdote, ele era o representante do povo diante de Deus, ele não podia mostrar tristeza naquela hora de consagração a Deus. Mas, ao mesmo tempo, era Deus manifestando a sua santidade, que ele não aceitou porque Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho na presença de Deus. Então, isso assim, ao mesmo tempo, é muito pesado, mas, eu estou falando assim, é um grande desafio para nós, não é? Assim, poxa, morrer assim, pá, de uma vez, 2 filhos. E no final do dia, o Arão não comeu do sacrifício que foi ofertado, e Moisés foi dar bronca dele. Ele falou, por que você não foi comer do sacrifício que foi ofertado? E Arão falou com ele assim, escuta, olha o que aconteceu comigo hoje. Considera isso.
Perdi 2 filhos hoje. E aí a Bíblia fala que Moisés se deu por satisfeito. Assim, há algumas coisas que, às vezes, o Espírito Santo vai nos fazer entender, não é? São coisas, às vezes, difíceis de entender, mas o fato é que, daí para frente, existe uma história de Arão com Deus, depois de Eleazar com Deus, Finéias, eu estou falando de Arão, pai, Eleazar, o filho, Finéias, o neto, que são sacerdotes completamente consagrados a Deus. E quando chega lá no capítulo 19, vai lá para o capítulo 19 agora, clica aí no livro, né? Escolhe o capítulo 19. Olha só, aqui está o resumo de Levítico. Ele fala assim: o Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, Senhor seu Deus, sou santo. Mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai, guardem também meus sábados, eu sou o Senhor seu Deus. E aqui Deus vai fazer um resumo da lei, nesse capítulo. É um capítulo especial. Tem coisa muito bonita aqui, né? Assim, esse início, sem dúvida, que é o resumo do livro, né? Sejam santos, porque eu sou santo. E sobre a santidade de Deus, eu vi um texto muito interessante nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia, Antiga Bíblia de Genebra. Ela diz assim, olha só, sobre a santidade de Deus. Duas virtudes atribuídas a Deus, grandeza e bondade, podem ser captadas por uma única palavra bíblica. Olha só, grandeza e bondade são captadas por uma única palavra bíblica: santo. Grandeza e bondade de Deus. Quando falamos de santidade, costumamos associá-la quase exclusivamente à pureza e à justiça de Deus. Seguramente a ideia de santidade contém essas virtudes, porém não são o significado primário de santidade. A palavra bíblica santo tem 2 significados distintos. O significado primário é separação ou diferença. Quando dizemos que Deus é santo, chamamos atenção para a profunda diferença entre Ele e todas as criaturas. Essa diferença refere-se à transcendente majestade de Deus e à sua augusta superioridade, por cuja virtude Ele é digno de nossa honra, reverência, adoração e culto. Entenderam aqui? Assim, ó, Deus, Ele é, olha só, a sua augusta superioridade, quer dizer, Ele está muito acima de nós, cuja virtude Ele é digno da nossa honra, reverência, adoração e culto. Ele é o outro, ou diferente de nós em sua glória. Quando a Bíblia fala de objetos santos, povo santo ou tempo santo, refere-se às coisas que foram separadas, consagradas ou tomadas diferente pelo toque de Deus nelas. A terra na qual Moisés se pôs junto à sarça, em chamas, era uma terra santa porque Deus estava presente ali de maneira especial. Foi a proximidade do divino que fez o ordinário de repente ser extraordinário e o comum incomum. O significado secundário de santo refere-se às ações puras e justas de Deus. Deus fez o que é correto, Deus faz o que é correto. Ele nunca faz o que é errado. Deus sempre age de maneira justa, porque sua natureza é santa. Assim podemos fazer distinção entre a retidão interior de Deus, sua natureza santa, e a retidão exterior de Deus, suas ações. Como Deus é santo, Ele é respectivamente grande e bom. Lembra que a gente falou que se tem uma palavra que capta grandeza e bondade de Deus, essa palavra é santo. Não há mal misturado com sua bondade. Quando somos chamados a ser santos, isso não significa que vamos participar da majestade divina, mas sim que devemos ser diferentes de nossa pecaminosidade normal e decaída. Somos chamados a espelhar e refletir o caráter moral e atividade de Deus. Ele conclui dizendo, temos de imitar a Deus, temos de
imitar sua bondade. Entender que a santidade de Deus nos lembra da sua grandeza, e por isso, muitas vezes, para nós é bom orar de joelho, ou prostrado, para a gente lembrar quem nós somos e quem Deus é. E vou falar para vocês que é uma luta a gente orar de joelho. Hoje, eu fui orar para Deus por essa palavra, eu me ajoelhei no meu quarto, e eu lembro que eu levantei para fazer alguma coisa, e eu falei, eu vou voltar para ajoelhar. Sabe o que aconteceu? Eu não ajoelhei mais. Para nós, talvez seja uma das coisas difíceis, né? E da gente fazer naturalmente. Porém, vamos lutar diante de Deus, para que nós nos coloquemos diante de Deus dessa maneira, em reverência a Deus. Aprender a nos colocar diante de Deus, prostrado, como Deus grande que Ele é, como Deus maravilhoso que Ele é. E é interessante quando você declara essa santidade de Deus, quando você fala santo, santo, santo é o Senhor. Gente, como essa verdade ecoa dentro de nós. Isso é muito maravilhoso. E para concluir, eu queria que a gente voltasse lá em Levítico 6. Ontem eu tive até lá na BU. Poucos estavam lá, mas queria falar um pouquinho dos versículos 8 ao 13. Então, porque aí nós vamos concluir assim, porque o que eu estou querendo é incentivar você a estudar a Bíblia. Qualquer livro que seja. Eu peguei talvez o considerado mais difícil. E aí então você pode pegar, porque se você pegar Gênesis, tem muita história. Se você pegar Êxodo, tem história. Se você pegar Deuteronômio, é maravilhoso. Deuteronômio é maravilhoso. Né? Um livro que traz sabedoria para nós prática, resume a história do povo de Israel e resume a lei também. Então, Deuteronômio é maravilhoso. Por isso que eu pensei em estudar ele aqui. Mas, aí você, olha só, fala assim no versículo 8, e aí nós estamos usando, eu uso muito a NVT, né? Então, lá no capítulo 6, versículos 8 a 13. Então o Senhor disse a Moisés, dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do altar do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto, queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. E aí, meus queridos, esse texto, assim, só para então dar exemplo da gente estudando, que eu estou aqui estudando Levítico, estou lendo, estou meditando, e de repente você se depara com esse texto. A gente já falou um pouquinho do que é o holocausto, né, o sacrifício completamente queimado. E aqui Deus fala para que o fogo queimasse constantemente até levar aquele animal que foi colocado ali, fosse um bezerro, né, que a gente chama, que a Bíblia fala novilho, fosse um bezerro, fosse um cordeiro, um carneiro, uma ovelha, uma pombinha, fosse o que fosse. Esse animal tinha que queimar até virar cinzas, completamente cinzas. E aí, ele começa dizendo para o sacerdote. Pela manhã, depois que o sacerdote tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Veja bem, quem tinha que fazer esse serviço? Era quem? O sacerdote. Quem que era o sacerdote? O sacerdote era, na terra, a pessoa mais importante que estava dentro do templo.
Porque ele era o representante do povo diante de Deus. Ele era consagrado. Ele era um homem considerado santo porque foi separado do povo para ministrar na casa de Deus. E Deus fala para ele fazer a faxina de manhã. Você entende? Era o sacerdote de plantão que tinha que fazer esse serviço. E aí você aprende que para nós não há serviço indigno. Você entende que Deus está mostrando que assim, é o sacerdote, ele é o governante da casa de Deus, mas é ele que vai fazer a faxina do altar. É ele. Ele é que vai lá limpar o altar, vai colocar as cinzas do lado do altar. E mais, ele não pode fazer isso de qualquer jeito. Ele tem que colocar a roupa oficial dele, a roupa de linho. Essa roupa de baixo que ele fala era tipo uma sunga, né? Que a Bíblia fala para o sacerdote usar uma sunga para que nunca fossem mostradas as suas vergonhas quando ele subisse no altar. Olha só, eu estou dizendo assim, o altar, ele subia degrau. Então, para que ele nunca fosse exposto, ele precisava de usar um calção de linho embaixo. Isso também falava da santidade de Deus. O sacerdote, ele não podia tocar nas cinzas com uma roupa qualquer. Então a gente aprende sobre isso. Primeiro, não há serviço nenhum que seja indigno. E também não há essa separação, Deus não fez essa separação. Entende? Chama lá a faxineira para poder limpar o altar. Para depois o sacerdote entrar e fazer o serviço dele. Não, quem vai limpar o altar é o sacerdote. Quem vai pegar a cinza e carregar para colocar lá no local que Deus falou, é o sacerdote. Então ele vai fazer serviço de faxineiro, ele vai fazer serviço de lixeiro, que ele vai pegar e vai levar lá, e aliás, ele não era considerado lixo, mas eu estou dizendo assim, era como se fosse nos nossos dias, certo? E mais, não é interessante o cuidado que Deus tem com as cinzas do holocausto? Porque eu falei, gente, se fosse nós, o que a gente fazia com a cinza? Botava de qualquer jeito, cinza, varra aqui, põe numa pá aqui, põe num saco de lixo, joga fora, mistura com lixo aí, certo? Vou varrer o templo, juntar a sujeira, pega a cinza, junta aqui, joga também, vai lá e joga lá no lixão. Por que Deus tinha esse cuidado com as cinzas do holocausto? Gente, porque era sacrifício do povo dele. Então, Deus tinha cuidado até com as cinzas. E hoje, o que nós somos chamados a ser? Né? Nós somos chamados a ser sacrifício vivo. Porque no holocausto era ofertado um cadáver. Certo? Primeiro o animal era morto. E depois de morto ele era colocado no altar. Então o que se queimava no altar era cadáver. Mas hoje a palavra de Deus nos chama a ser sacrifício vivo. E eu te pergunto, se Deus tratava as cinzas dessa forma, de forma que o sacerdote tinha que vestir a roupa, tinha que coletar aquilo, depois tinha que trocar de roupa, depois tinha que levar no local limpo, eu estou dizendo assim, como Deus vai nos tratar? Como Deus nos trata? Se Ele tinha cuidado com as cinzas. Nós não somos cinza. Nós somos o povo dele. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Entendem? Nós somos chamados a ser sacrifício vivo. E, por último, ele diz assim, aí o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E aí o 13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não
se apagará. E aí, isso nos lembra, sabe do quê? Deus é um Deus que está disponível para nós 24 horas por dia, sempre. O fogo no altar estava aceso 24 horas por dia, ele nunca poderia se apagar. Ontem eu estava lendo que esse fogo que começou no tabernáculo, ele passou para o templo de Salomão e ele queimou durante 860 anos, ininterruptamente. Sabe quando é que ele foi interrompido? Ele foi interrompido quando os babilônios destruíram o templo de Salomão. Eu acho que não havia para o povo de Deus maior tristeza do que essa, de saber que o fogo de Deus tinha se apagado. Eu acredito assim que a maior tristeza de quem saía de Jerusalém era saber que o templo tinha sido destruído. Lá em Isaías 31, 9, se vocês puderem abrir, olha como é que se referia a isso. Isaías 31, 9. Ó, hoje eu estou demorando, hein? Aí, Lucas. Cadê o Lucas? Não está aqui, não. Ah, o Lucas está lá. Está vendo, Lucas? Isaías 31, 9. Ó, está mais rápido agora como é que chama? O aplicativo. Isaías 31, 9. O que diz aí? Está aqui? Até os mais fortes tremerão de pavor, e os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião, cujas chamas ardem em Jerusalém. Era assim que Deus se referia. Sabe por quê? Porque o fogo nunca parava de queimar em Jerusalém. E esse fogo diz respeito a isso, diz respeito ao Deus que está sempre disponível. Eu me lembro que depois de lutar muito com Deus, muito, né, até que eu me entreguei para Deus, porque, gente, eu fui alguém que lutei com Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo pregando, eu lutei com Deus, até porque eu custei acreditar e me entregar a Deus. Mas foi um dia, 2h da manhã, porque eu estava vivendo uma crise tão grande de identidade que eu estava com medo de dormir. Eu estava com medo de dormir, eu estava assim, apavorado de dormir. Eu tinha medo de dormir e eu tinha medo de acordar. Porque eu estava vivendo uma crise de pavor. Porque eu estava assim, lutando com Deus para não me entregar para Deus. E aí um dia, nessa luta, eram umas 2, 3 horas da manhã, Deus me visitou e eu me entreguei a Deus completamente. Então eu vi que Deus está disponível 24 horas por dia. Você está desesperado, meu irmão, de madrugada, de noite. Eu vou falar uma coisa para você, Deus está disponível para você. Deus está disponível para se encontrar com você. Nós é que muitas vezes fugimos de Deus, relutamos. Eu não queria me entregar porque eu ficava achando que na igreja o povo mentia, eu ficava achando que na igreja o povo era hipócrita, eu não acreditava na santidade das pessoas, eu achava que todo mundo era hipócrita. Eu orava e pedia coisa para Deus, Deus respondia, eu falava assim, coincidência. Coincidência. Eu lembro um dia que a gente estava lá no acampamento Sal da Terra, era umas 6 horas da tarde, já estava escurecendo, e estava chovendo, e o povo tinha que vir para o acampamento, e aí o povo falou no acampamento, assim, os equipantes lá, falou, vamos orar a Deus para parar de chover, para o povo conseguir chegar aqui, né, porque naquela época as estradas eram muito ruins, e aí chovia, dava lama. Sabe o que aconteceu? Parou de chover. 6 horas da tarde. Voltou a brilhar o sol, 6h30. Sabe o que eu pensei? Passou na minha cabeça? Coincidência.
Foi coincidência. Eu acho que esse sol aí estava para vir aparecer mesmo, foi coincidência. Mas é porque a gente fica lutando, até que a gente se entrega a Deus. Quando você se entrega a Deus é o contrário. Ao menor sinal, assim, né? Uma nuvenzinha lá longe, já é sinal que a tempestade está vindo, é sinal que a chuva de Deus está chegando. Então eu quero dizer, quando Deus nos visita, e esse Deus está disponível para você. Nós vamos terminar lendo Hebreus 4. Hebreus 4. Não vou procurar nessa Bíblia não, gente, que eu demorei demais. Vamos procurar aqui, que é mais fácil. Hebreus 4. E olha que eu era bom para achar as coisas na Bíblia, hein? Hebreus 4. Tinha competição, eu ganhava. Mas tudo é treino. Hebreus 4, de 4 a 15. Isso aqui vai mostrar como que a palavra de Deus é uma só, certo? Porque se você ler o livro de Levítico e ler o livro de Hebreus, você vai ter uma conexão direta entre várias coisas que são tratadas nos dois livros. E você quer um livro mais Novo Testamento que Hebreus? Porque Hebreus era o Novo Testamento para os judeus. E aí, olha só, diz assim no 14: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu. Como é que é o nome dele, gente? Jesus. Amém? Vamos ler junto? Vamos ler junto, vamos do começo. Visto, vamos lá, 1, 2 e... Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Vamos continuar, no 15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. 16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando? Quando? Quando for preciso. Então, o Deus que manteve, e falou para manter aceso o fogo, né? E ele ficou quase lá 1000 anos aceso o fogo. É o Deus que hoje nos dá Jesus Cristo. E Jesus, ele está disponível. E Jesus, ele entende. Porque às vezes você fala assim, não, Jesus não passou por esse pecado. Jesus não foi tentado nesse pecado. A palavra de Deus fala que ele foi tentado em quê? Em todos os pecados. Talvez você fale, não, esse Jesus não passou. Esse é muito horrível, é muito horripilante. Esse, só na Deep Web você vê alguma coisa. A palavra de Deus fala que ele foi tentado. E ele entende, ele nos entende. E ele nos oferece socorro. Amém? Amém? Então eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer assim, Deus está disponível 24 horas para se encontrar com você. Deus está disponível para te salvar. Eu não sei o que você está passando de dúvida, o que você está passando de crise, o que você está passando de angústia, o que você está passando, né, de pavor, de desespero, de desesperança, de incredulidade. Mas eu quero dizer que Jesus está disponível e Ele te entende. Mas como é que eu vou alcançar Jesus? Como é que eu vou alcançar Jesus? Uma vez um pastor falou para mim, eu falei, pastor, eu estou com um problema de pecado. Ô, gente, tem água aqui, ó, peraí. Aí, ele falou assim, Fabrício, pensa na glória de Deus. E eu pensei assim, mas como é que é a glória de Deus? Eu não sei como é que é a glória de Deus. Será que ele está falando de uma luz assim, muito forte?
uns anjos assim, cintilante, né? De cor pérola. O que ele está falando? Pensa na glória de Deus. Eu não entendia isso. Eu não entendia isso. Como é que pensar nisso podia me livrar daquele pecado? Eu ia ficar pensando num trono branco, alto, uma luz. Como é que isso vai me ajudar? Não entendi nada. Não entendi nada. Mas, gente, quando eu encontrei com Deus, um dia eu estava na igreja. E aí eu falei assim, aqui está a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu via no rosto das pessoas a glória de Deus. Eu via pessoas que foram transformadas por Cristo, pessoas que foram resgatadas. E eu falava, isso é a glória de Deus. É ver pessoas desesperançadas, desesperadas, pessoa que o mundo já falou, esse aí não tem solução. Isso não tem solução. E Deus foi lá e deu solução. Deus foi lá e resgatou. Deus foi lá e deu uma nova chance. O ladrão na cruz foi na última hora. Foi na última hora. Ele falou, Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Opa! Quem revelou para aquele homem que Jesus tinha um paraíso? Ele estava sendo crucificado junto com ele, ué. Como é que ele tinha um paraíso? Foi Jesus, né? Foi Deus que iluminou o coração dele. Então, se você está com problema de fé, se você não está vendo, se você está igual eu, né? Que é isso, pastor? O negócio aí é de glória de Deus. Que é isso? Que isso aí vai me ajudar? Pensar na glória de Deus. Onde é que está ela aí? O senhor tem uma foto para me pensar? E será que isso vai me ajudar a vencer esses pecados da juventude? Mas quando Deus abre os nossos olhos, eu vou dizer para o seu seguinte, até o céu azul, você vai falar assim, nossa, eu nunca tinha visto o céu azul. Que maravilha! Porque Deus abre os nossos olhos. Amém? Vamos colocar de pé. Vocês entenderam como é que vocês podem estudar Levítico? Entenderam como é que pode pedir para o Espírito Santo abrir os seus olhos? Para Deus comunicar muita coisa ali. Há muitos princípios, né? Por que um livro desse está na Bíblia? Por que essas coisas estão na Bíblia? Por que né, essa história está na Bíblia? Senhor, por que isso? E o Espírito Santo vai abrir seus olhos e vai falar com você. Deus pode te alcançar em Levítico. Então eu te desafio, lê Levítico. Lê buscando entender a santidade de Deus. Deus é santo. E não quer dizer que Ele é santo e Ele não se comunica com você. Quer dizer que Ele é santo porque Ele é grande e bom. Vamos falar isso? Deus é santo. Deus é santo porque Ele é grande e bom. Ele é grande e bom. Amém? Vamos orar. Oh Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos fala em toda ela, ó Pai. Muito obrigado porque nós temos aqui um livro sagrado. Um livro que nós só podemos entender com o Espírito Santo. Mas ó Deus, o Senhor tem uma palavra, um ensinamento, assim, o Senhor tem uma salvação para nós, vamos falar assim, dos nossos erros, das nossas mentiras, dos nossos pecados, em cada página da sua palavra. Muito obrigado pela tua palavra escrita, muito obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, muito obrigado, Jesus, porque hoje nós nos lembramos que nós somos santos, não por nós mesmos, mas porque o teu Espírito Santo habita em nós. E eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo alcance mesmo cada vida aqui, em nome de Jesus, em nome desse sumo sacerdote que se encontra à direita de Deus, o lugar mais poderoso do universo, para interceder por nós. Para interceder por nós, para nos socorrer.
Oh, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Nós oramos, ó Deus, pedindo que a tua mão alcance cada vida aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém podia avisar a Marissa lá? A Marissa queria vir aqui no final. Espera aí que as crianças estão vindo aí, pessoal. Com a tia Marissa. Oi, gente. Hoje foi o nosso último domingo dessa série de corações, do nosso coração, né? Nós vimos 4 versículos. O primeiro, Guardo tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. o segundo foi: enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer coisa, extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Que está em Jeremias 17, 9. O terceiro, deu branco aqui, o nervoso, a gente ensaiou, mas eu acho que o branco... Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. E aí nós finalizamos com... vocês lembram? Esse eu falo, então. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E você, Helena, quer falar alguma coisa? Isso. Mas ela fala direitinho na sala, ela fala com a gente. E aí nós trabalhamos, nós fizemos 4 trabalhos no coração. E pode mostrar o coração? Mostra como ficou. Ficou lindo, né, gente? Foram 4 versículos. Muito obrigada por vocês que ajudaram elas a memorizar. Isso eu não dou conta de fazer num domingo só. Então, com certeza, foram o trabalho de vocês em casa, dessas crianças. Muito obrigada e vamos continuar assim. É muito bom ter a palavra de Deus memorizada. Foi o nosso primeiro versículo. E nós fizemos um videozinho com carinho. Sim. A nossa equipe aqui é eu, a Fernandinha e a Jojo. A Jojo é a nossa tia divertida, dinâmica. A Fernandinha é a nossa tia boazinha. E tem que ter alguém para colocar. Olha só, a tia brava, né? Então, mas elas todas não precisou de ficar brava, não. Elas colaboraram, elas gostam desse tempo.
Eu entendo que cada uma está em uma fase, né? A Helena é menor, mas eu consegui, graças a Deus, esse trabalho manual ajudou a todas elas. Ela é cheia de energia, sim, muita energia. Mas é cada um na sua idade, e eu gosto que ela gosta de vir para a igreja, né? E o trabalho manual ajudou muito a todas essas idades, né, fazerem a mesma coisa. E nós vamos continuar com essa proposta, sim. E para o mês que vem vai ser uma coisa no Natal. É um versículo maior que eu vou dividir em 3 domingos. E aí a gente vai fazer aqui um presépio. E aí é igual vocês viram, né? O João Gabriel, no caso, eu dei um coração para ele. Porque ele faltou e o coração dele ficou incompleto. Mas aí eu ia até mandar para casa para ele terminar, mas aí eu vou mandar assim. Mas é importante que eles venham em todos para ter o trabalhinho bonitinho e a sequência dos versículos. É uma sequência, sim. E como é bom a gente estar em igreja, né, para essas crianças aprenderem a palavra de Deus. Muito obrigado pelas orações, eu creio que Deus respondeu. Finalizou aqui? Como é que... Eu? Agora é o nosso momento de oração. Vamos juntar em grupos. E agora, juntar em grupos e cada um compartilhar os seus pedidos, orar pelos pedidos dos outros. Então, vamos lá?